vai ser sobre exodontia em pacientes em uso de medicações antirreabsortivas. Por mais que a gente já tenha visto e a gente tenha batido bastante nessa tecla dessas medicações, novas medicações estão surgindo a cada dia e esses pacientes estão vindo cada vez mais no nosso consultório. Então, o objetivo da nossa aula é justamente entender quais são os problemas que essas medicações podem trazer no nosso planejamento, né? Em que momento a gente precisa parar e pensar, será que vale a pena a gente intervir? Que tipo de procedimento eu posso fazer? Qual é o momento adequado? Então, a gente precisa entender que cada vez mais essa medicação está presente nos nossos pacientes, em paciente comum de consultório, né? Porque não é uma medicação exclusivamente de pacientes oncológicos. Então, a gente começa essa aula fazendo uma pergunta. Por que é importante o dentista conhecer os antirreabsortivos? Em primeiro lugar, a gente precisa conhecê-los para saber os efeitos que eles causam no paciente. A gente precisa saber como prevenir esses efeitos colaterais dessas medicações, né? Evitar procedimentos invasivos e, quando for fazer esses procedimentos invasivos, saber a melhor forma de conduzir esse procedimento, né? Técnica dos procedimentos adequados para que a gente não traga problema e piora da qualidade de vida para esses pacientes. Então, a gente precisa saber para prevenir e diagnosticar precocemente a osteonecrose dos maxilares, que é um dos efeitos colaterais mais importante dessas medicações, e para a odontologia é o efeito colateral dessas medicações mais importante, né? Essas medicações são utilizadas por pacientes oncológicos com metástase ósseas e doenças hematológicas, mas elas também são utilizadas por pacientes que estão idosos, principalmente, que estão na menopausa ou na andropausa, pacientes que estão em processo de osteoporose. Então, por isso, a gente não pode simplesmente se deter que essas medicações são utilizadas por pacientes oncológicos. Então, é importante a gente fazer uma anamnese minuciosa, hoje em dia, naquele paciente que vai a primeira vez no nosso consultório, aquele paciente que chega e é polimedicamentoso, não necessariamente um paciente oncológico, mas um paciente que está na meia-idade, um paciente mais idoso. Então, para a gente que atende esse perfil de paciente, a gente precisa saber o que as medicações antirreabsortivas podem causar na cavidade bucal desse paciente. Porque a responsabilidade dos riscos dos procedimentos são nossas. Então, não adianta você dizer, mas eu não sabia que ele tomava. É obrigação sua, na anamnese, saber e perguntar para esse paciente quais são as medicações que ele toma. E ele não vai dizer para você que ele toma uma medicação antirreabsortiva, ele vai dar o nome da medicação. E esse nome, que é o nome farmacêutico, né, que é vendido nas farmácias, é um nome patenteado, mas que não diz lá de primeira que é um antirreabsortivo. Então, a gente precisa tanto saber quais os nomes dos medicamentos que estão agora vendendo nas farmácias e de onde eles se classificam, cada um deles, para a gente poder saber o que eles podem causar de alteração no nosso planejamento odontológico para aquele determinado paciente. Então, para a gente começar, o que são essas medicações antirreabsortivas? Para a gente entender mais ou menos como elas funcionam. Elas funcionam, são fármacos utilizados para reduzir ou inibir a reabsorção óssea realizada pelos osteoclastos. O que são os osteoclastos? Os osteoclastos são as células presentes na matriz óssea que são responsáveis pela
pelo metabolismo ósseo, eles são responsáveis pela reabsorção do osso. Então, quando a gente faz, por exemplo, um tratamento ortodôntico em que a gente precisa puxar um dente de lugar, trazer aquele dente para um lugar, então, para onde a gente está puxando, tracionando o dente, a gente causa uma reabsorção óssea, para que, ao mesmo tempo, tenha uma formação óssea posterior. Em que sentido? Para que esse dente não venha amolecer. Então, a tração e a força que puxa aquele dente, ela não pode ser tão forte, tão alta, a ponto de puxar e reabsorver o osso e não dar tempo de formar. Num paciente saudável, e na ortodontia convencional, a gente sabe, os ortodontistas sabem qual é o padrão de força que você tem que fazer para um molar, para um pré-molar, para que aquele dente se mova sem ser avulsionado, né? Mas contando com aquele metabolismo ósseo natural. Tá? Então, neste caso, o osteoclasto, ele está ali naquele metabolismo funcionando como a reabsorção, ele reabsorve o osso aonde a gente quer que ele seja, o dente seja trazido, né? Ou seja, eles atuam diminuindo a perda da massa óssea e contribui para a maior resistência do esqueleto. Então, onde os antirreabsortivos vão agir? Eles vão agir justamente nos osteoclastos. Porque se não existe, se os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea e ele vai agir diretamente nos osteoclastos, diminuindo ou paralisando a função dele, não vai haver uma reabsorção óssea ali naquele local. Se não tiver uma reabsorção óssea, e que a gente fala uma reabsorção óssea fisiológica, aquele osso não perde massa e ele fica mais resistente. Então, a grosso modo, né, a função dos antirreabsortivos é essa. E o importante aqui é vocês saberem, guardarem que eles vão agir diretamente nos osteoclastos, tá? Os principais grupos de antirreabsortivos são dois. Tem os bisfosfonatos, que são bem conhecidos, porque os bisfosfonatos, eles são amplamente utilizados pelos serviços de saúde público, né, pelo SUS. Então, o SUS ainda trabalha muito com a medicação para pacientes do SUS, eles ainda trabalham muito com bisfosfonatos, por causa do custo dessa medicação. Já no paciente particular, em hospital particular, em clínicas particulares, vocês vão ver muitos pacientes já usando o denosumab. O denosumab, ele é um anticorpo monoclonal, especificamente contra o RANQL. A gente vai ver um pouquinho só sobre essas, como eles atuam, para a gente poder entender a diferença de um e do outro. Entre os bifosfonatos, nós temos o alendronato, o zoledronato, o ibandronato e o palmidronato. Esses são os mais utilizados e são os reconhecidos pela Anvisa, pelo SUS aqui no Brasil, tá? Então, para a gente entender mais ou menos o mecanismo de ação e qual é a diferença de um para o outro, é importante a gente saber que ambos atuam na função do osteoclasto. O que a gente falou que o osteoclasto faz? Eles fazem a reabsorção óssea. Então, eles trabalham na remodelação óssea na função de reabsorver o osso. Quando o paciente recebe os bisfosfonatos, esse bifosfonato vai lá na matriz óssea, lá na hidroxiapatita presente no osso e se une àquela hidroxiapatita. Ele impregna a matriz óssea, ele impregna a hidroxiapatita. Por isso que eles duram muito mais tempo no organismo. Então, dependendo da dosagem, da via que esse paciente recebe, ele vai ter mais ou menos bisfosfonatos na matriz óssea. Mas, de qualquer jeito, ele atua nessa matriz óssea. Então, ele fica lá naquela matriz do osso. Quando o osteoclasto vai fazer aquela remodelação, que ele vai reabsorver a matriz óssea, ele ingere o bisfosfonato.
e causa um envenenamento nesse osteoclasto. Ele se envenena com o bisfosfonato e ele provoca uma apoptose, ou seja, os osteoclastos morrem, né? Então, com isso, diminui a reabsorção óssea, porque não tem osteoclastos naquele osso. Então, eles são utilizados justamente porque o intuito dele, o objetivo de se usar dessa medicação é justamente para que aquele osso da osteoporose que está fraco, que está poroso, ele se torne mais denso, porque não está sendo reabsorvido fisiologicamente, porque a gente reabsorve osso toda hora. Então, ao andar, qualquer impacto que você der, a gente está fazendo remodelação óssea e vai reabsorvendo aquele osso. E na osteoporose, o que acontece? Não há a deposição óssea, então aquele osso fica poroso. Então, por isso se é usado os bisfosfonatos também. É utilizado também eles muito na oncologia, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Já o denosumab, ele tem um mecanismo de ação diferente, tá? Dos osteoclastos. Ele não chega a impregnar a matriz óssea, ele não impregna, ele não se une à hidroxiapatita. Ele, na verdade, é um anticorpo monoclonal que só existe no humano. O denosumab, ele paralisa, ele não ativa o osteoclasto. Aí ele bloqueia o sinal de formação e atividade do osteoclasto. Então, o paciente toma essa medicação, ele vai lá, se liga no L e impede que esse osteoclasto seja ativado, para de funcionar. E aí, ao mesmo tempo que ele para de funcionar, ele também age na circulação sanguínea local. Então, os osteoclastos acabam também perdendo a função dele no local, não reabsorve o osso fica mais denso, então ele também é utilizado na osteoporose, assim como nos pacientes oncológicos. Aqui eu fiz um esquema, e esse esquema é muito legal, eu vou colocar no grupo para vocês guardarem. Quando chegar aquele paciente lá o que ele está tomando, você já pula lá naquele guia de bolso e sabe mais ou menos o que essa medicação pode estar causando para esse paciente, né? Então, a gente tem aqui o resumo do que eu falei até agora, que são as classes das medicações antirreabsortivas, que é os bifosfonato e denosumab. Os exemplos a gente já falou, que tem principalmente o ácido zoledrônico, que a gente fala muito, que é o Zometa, que é a marca, né, de comercial do ácido zoledrônico, que é o que se mais utiliza, né? O bisfosfonato ligam-se ao osso, fagocitados pelos osteoclastos, né? Então, ele se liga lá numa matriz óssea, na hidroxiapatita, eles são fagocitados pelos osteoclastos, ou seja, os osteoclastos se alimentam daquela matriz óssea, então, quando ele recebe ali o bisfosfonato, ele envenena os osteoclastos e eles morrem por causa da apoptose. E aí, para a reabsorção óssea. Principais indicações dos bisfosfonatos, né? Indicações clínicas que a gente pode ter é osteoporose, doença de Paget, metástase ósseas, principalmente metástase ósseas de câncer de mama, isso a gente vai ver bastante, hipercalcemia maligna. Então, essas são as principais indicações dos bifosfonatos, tá? Os efeitos adversos, e o mais importante para a gente, que a gente já viu, é a osteonecrose dos maxilares. Mas eles também causam distúrbios gastrointestinais, dor óssea e muscular, justamente porque ele age diretamente no osso. O denosumab, que é um anticorpo monoclonal anti-RANKL, ele bloqueia a ativação, então ele não impregna a matriz óssea, então ele bloqueia a ativação e diferenciação dos osteoclastos. Então, é usado na osteoporose também, metástase óssea, perda óssea induzida por tratamento oncológico. Também como efeito colateral, para a gente é importante saber que é a osteonecrose dos maxilares, hipocalcemia, risco aumentado de infecção. A indicação dos dois é praticamente as mesmas, né? Que é a osteoporose, doença de Paget, mieloma múltiplo,
metástase ósseas e hipercalcemia maligna. Quando a gente fala de metástase óssea, a gente fala dos câncer. Então, pacientes com câncer de mama, câncer de próstata, são pacientes que estão aptos a receber esse tipo de medicação. Então, se o paciente chega no seu consultório e fala para você, olha, eu tenho ou tive câncer de mama, você já liga o alerta, porque ou ele tomou ou ele está tomando. Aí a gente cai naquela questão. Qual a diferença, né, entre um e outro? Os bisfosfonatos, como eles se impregnam na matriz óssea, eles ficam lá por muito tempo. Então, a gente tem um risco maior de desenvolver a osteonecrose com o uso do bifosfonato do que o denosumab. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar com o médico do paciente, né? Se for bifosfonato, quanto maior a dose, maior o tempo de ingestão dessa medicação, que o paciente está fazendo uso dessa medicação, se torna maior o risco dele desenvolver osteonecrose, né? Então, pacientes que fizeram, geralmente que fazem para metástase, eles tomam intravenoso. As doses de intravenosa são muito maiores do que as doses orais que é utilizada na osteoporose. Então, a gente precisa ter na anamnese qual a medicação, qual a dosagem, qual a via de ingestão, quanto tempo o paciente está tomando, para a gente poder pensar no que fazer no tratamento desse paciente. Se ele está tomando o denosumab, a gente pode entrar em contato com o clínico, com o oncologista dele, e perguntar se ele pode parar por algum tempo. É importante a gente lembrar, dentista não suspende medicação. A gente sempre tem que estar em contato com o médico responsável por esse paciente. Seja o clínico, seja o onco, seja o cabeça e pescoço. A gente precisa entrar em contato para suspender qualquer medicação sistêmica, é responsabilidade do médico, não nossa. Então, no denosumab é interessante a suspensão. No bisfosfonato, não vai adiantar muito. Quando você puder evitar a extração, então, assim, paciente, você vai lá, faz a anamnese do paciente, o paciente toma bifosfonato, o infusivo para metástase, faz muito tempo, então é um paciente de alto risco para osteonecrose. O que você vai pensar? Primeiro lugar, fazer a endo desse dente. Será que eu consigo fazer a endo desse dente? Né? Será que eu consigo tratar ali a endo sem mexer no osso? Ainda tem, que a gente já conversou sobre isso, que medicações ali, irrigações cáusticas, como líquido de Daken, ele pode também causar osteonecrose, tá? A gente sabe disso, depende da dosagem que esse paciente, o tempo que ele está utilizando. O líquido de Daken, quando extravasa do dente para fora no osso, ele pode causar ali uma reação cálcica e fazer uma infecção grave nesse paciente, lá embaixo, uma inflamação, e essa inflamação levar a uma osteonecrose. Então, a gente precisa pensar nisso também. Dá para a gente fazer o canal? Dá, a gente faz o canal dentro de todo aquele cuidado que a gente precisa ter nesses pacientes. Sem colocar grampo de isolamento, sem apertar osso, sem fazer trauma, o mais tranquilo possível ali, o menos traumático possível. Ah, não dá. A gente vai fazer o quê? A gente vai sepultar a raiz. Corta a coroa, sepulta a raiz. Será que a gente consegue sepultar aquela raiz daquele dente e deixá-la tranquila para eu não ter que mexer no osso? É uma segunda avaliação. Se eu conseguir, preferível eu sepultar a raiz do que extrair. Tá certo? E em último caso, a gente faz a extração. O que é o mais importante para a gente saber, como dentista, que o que os antirreabsortivos podem causar no nosso paciente? Se a gente não avaliar de acordo com a medicação que ele está tomando, o tempo, se não fizer uma anamnese adequada, a gente pode sim levar
esse paciente a desenvolver uma osteonecrose por medicação. Responsabilidade totalmente do dentista. E eu vou fazer um adendo que, se esse paciente está tomando essa medicação e ainda está fazendo químio, tudo piora. Então, cada tratamento que agrega junto com esses antirreabsortivos pode piorar muito. Outra coisa que é importante a gente falar, pacientes idosos que estão tratando osteoporose, geralmente ele vem com um combo. Ele não é um paciente que toma só o antirreabsortivo. Ele toma o antirreabsortivo, às vezes ele é diabético, ele toma hipertenso, é cardíaco. Ele tem uma série de comorbidades que pode alterar muito mais a qualidade daquela boca, da cavidade oral dele, né? Ter hipossalivação, pode lesionar com facilidade. Se ele tiver diabetes, a cicatrização dele vai ser mais difícil, ele tem um risco maior de infecção, então se traumatizar alguma coisa, exposto, a cicatrização dele é mais demorada. Então, a gente precisa dessa anamnese, porque o combo aí é muito grande. E, infelizmente, a responsabilidade é nossa, né? Então, para isso, é saber o que a gente está fazendo e até onde a gente pode ir. Então, os efeitos colaterais dos antirreabsortivos, para a gente, o que mais importa é a osteonecrose relacionada à medicação. Então, aqui nessas duas figuras, a gente tem uma radiografia panorâmica em que a gente mostra que na mandíbula, de um lado e do outro, na altura aqui dos molares, uma rarefação óssea. Então, radiologicamente, essa osteonecrose, ela aparece com essa rarefação óssea, como se ele tivesse extraído um dente há pouco tempo, né? Só que já tinha exatamente mais de 2 anos que ele tinha extraído. Então, uma mandíbula de uma pessoa normal estaria com essa rarefação óssea? Não. Então, a gente precisa averiguar. É osteoporose? Por que não formou osso naquele local? E na boca, clinicamente, a gente já vê alguns pontos, né, abertos e uma espícula óssea já aparecendo. Então, é preciso a gente entender clinicamente que aquilo ali, junto com toda a anamnese, né? Porque não é um paciente simples, foi um paciente que foi submetido à radioterapia, foi um paciente que foi submetido à cirurgia de língua, foi um paciente que foi submetido à quimioterapia, é um paciente que tem bastante comorbidade. Então, se a gente for fazer uma anamnese desse paciente, a gente sabe que ele tem uma prevalência muito alta, né? Um risco muito alto de desenvolver ali a osteonecrose naquele osso. Então, quais são as condutas que nós temos que ter como dentista perante esses pacientes, né? E aí, a partir de hoje, e eu sei que do nosso grupo a gente já faz isso, porque a gente trabalha com isso, mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência de que o paciente pode estar tomando alguma medicação que vai intervir no nosso protocolo de tratamento, mas que nem sempre ele vai falar para você. Alguns pacientes já vêm com a listinha dele, outros nem lembram que eles estão tomando, o nome das medicações. Então, se a gente começar a padronizar para todos os pacientes que chegam no consultório, a gente padroniza uma anamnese adequada e tem uma conduta igual para todos os pacientes, a gente não vai pular nenhum deles e não vai ter nenhum tipo de problema maior, né? Então, avaliar esse paciente antes do tratamento médico, isso seria o quadro ideal para a gente. Se a gente conseguisse pegar o paciente antes dele iniciar o tratamento. Hoje, eu recebo alguns pacientes vindo do oncologista, porque gradativamente, graças a Deus, o oncologista ele está tendo essa ideia, está tendo essa noção da gravidade, né,
que essas medicações trazem para esses pacientes quando eles vão fazer tratamentos dentários. Então, alguns médicos já orientam o paciente: olha, essa medicação que você vai começar a tomar, ela tem efeito colateral no osso, ela tem efeito colateral na boca, e a boca é mais suscetível porque tem muita bactéria. Então, eu recomendo, antes da gente iniciar essa medicação, que você faça uma avaliação odontológica e faça todo o tratamento odontológico que você puder fazer antes da gente iniciar. Nem sempre a gente vai ter tempo hábil de fazer ali um condicionamento oral naquele paciente. Às vezes o paciente tem muita coisa para fazer, tem muito foco de infecção, mas a gente já falou sobre isso. Quando a gente não conseguir tempo hábil, tanto antes da radioterapia como antes de iniciar tratamentos com antirreabsortivos, a gente faz aquele tratamento de condicionamento geral, né? Múltiplas restaurações de ionômero de vidro, tenta condicionar a boca da melhor maneira possível para ele iniciar aquele tratamento, sempre seguindo as indicações do que é mais grave, e depois a gente vai gradativamente fazendo o que a gente consegue fazer, né? Porque é melhor fazer antes, mas também se não der para fazer tudo antes, é melhor fazer no começo daquela medicação do que quando aquela medicação já está muito tempo no organismo. Precisa fazer de pior, de mais rápido, de mais emergencial na boca daquele paciente, e o que a gente pode ir fazendo gradativamente, mesmo ele com a medicação. Então, as restaurações a gente pode fazer depois, desde que essas medicações não sejam traumáticas. Então, acho que é interessante a gente fazer essa avaliação do paciente e trabalhar junto com o oncologista, quando dá. Mas aí esse paciente começou a tomar a medicação, então a gente precisa evitar as extrações nesses pacientes que já estão tomando, né? E se por um acaso a gente precisar fazer que essas extrações não sejam tão invasivas, essas cirurgias têm que ser minimamente traumáticas, né? Então, cirurgias atraumáticas é a melhor indicação. E aí, é o que eu falei para vocês, a gente avalia aquele paciente que já começou a medicação, a gente avalia as possibilidades que a gente tem. Dá para a gente primeiro ir tratar o canal desse paciente, em vez de extrair? Se der, trate o canal da forma adequada. Se não der para tratar o canal, ele está com uma lesão ali, vai ser difícil, ou é uma raiz que quebrou, uma cárie, você pode simplesmente tentar tratar o canal e sepultar aquela raiz para não extrair. Então, assim, isso a gente precisa avaliar de paciente para paciente, qual a necessidade de cada um. Eu tenho um paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço, e a médica optou por sepultar a raiz de um dente que ele quebrou. Até hoje, a gente faz o controle. Hoje, como ele vai perdendo o osso gradativamente, às vezes a raiz vai aparecendo cada vez mais. Não é a raiz que está saindo, é o osso que está descendo. Então, a gente vai lá, nivela de novo, coloca a restauração. Nivela de novo, coloca a restauração. Foi um dente que foi tratado o canal. Então, a gente vai trabalhando desse jeito para tentar o máximo possível. Ele já tem um ano, mais ou menos, que parou de tomar o Zometa, e a gente está esperando o máximo possível, protelando o máximo possível a extração dessa raiz. Quando não der, mas pelo menos já tem um tempo maior que ele parou de tomar, e aí a segurança começa a aumentar ali naquele procedimento. Né? Então, a gente precisa ir avaliando nesse momento. O que é para um paciente normal um tratamento de canal ou uma restauração, uma extração, que a gente abre retalho, cureta tudo, para esse paciente não vai ser, né? Então, aqui ele fala sobre priorizar tratamentos conservadores, restaurações, próteses, aí eu abro um adendo, não traumatizar mucosa, as próteses têm que estar bem ajustadas, sem fazer afta, sem fazer ferida, e se começar a fazer, você tem que reembasar com resina soft, tentar o máximo possível deixar a prótese confortável para aquele paciente, para não ocorrer lesões em mucosa, tá certo? Manter protocolos de prevenção e acompanhamento
periódico. Então, os pacientes que já estão em uso dessas medicações, eles precisam manter um protocolo de higienização. A gente sabe que placa, tártaro, provoca inflamação de gengiva, retração e atinge osso. Então, quanto mais tempo passar para ter uma higienização, uma limpeza profissional, pelo menos uma limpeza ali, acompanhar de paciente para paciente, que hoje a gente sabe que não tem um protocolo de limpeza de 6 em 6 meses, uma vez por ano, varia muito de paciente para paciente. Então, é importante a gente ter em mente que cada paciente é único e que ele vai no seu consultório e você vai determinar o momento dele voltar. Se ele é um paciente que está tomando, por exemplo, cálcio, forma um tártaro muito rápido, esse paciente não vai poder ficar 6 meses esperando, porque em 2 meses ele já forma tártaro, então ele vai ter que voltar de 2 em 2 meses, entendeu? É assim que a gente avalia esse paciente. Cada boca é individual, é única. Então, aquele paciente, você vai dizer para ele, olha, para você, o ideal é voltar a cada 3 meses. Para você, o ideal é 6 meses, porque você tem uma boa higienização. Então, cada paciente você tem que personalizar o tratamento dele e o período de retorno, né? E educar esse paciente para fazer a higienização em casa, uma higienização rigorosa, com escovas macias, sem danificar a gengiva, sem traumatizar a gengiva, sem força, sem fazer retração gengival para não expor o osso, manter uma higienização adequada para não criar bactéria ali excessiva, para não dar inflamação, orientar sobre sinais de alerta, que são dor óssea, às vezes não tem ferida, mas a dor da osteonecrose começa naquela região em que o paciente não consegue, de início, observar uma gengiva ali, uma ferida, um trauma, alguma coisa, porque a dor é interna, né? Mas essa dor já pode ser um sinal de uma osteonecrose, de um sequestro ósseo inicial, tá? Para esse paciente. Mobilidade dentária, exposição óssea, que já é, no caso da osteonecrose, já ter aberto a gengiva ali, úlceras em cima desse osso, né, que não cicatriza. Então, essas orientações de sinais de alerta para esses pacientes, assim que aparecer algum desses sinais, ele precisa retornar no consultório. E reforçar a importância de consultas regulares para a gente conseguir examinar e saber se tem algum achado que o paciente não se deu conta, né? Então, é importante essa conversa franca com esse paciente, para que esse paciente saiba que ele está tomando uma medicação que pode causar danos para eles, né? Na cavidade oral. Então, eu fiz um protocolo de exodontine em paciente de uso antirreabsortivo. Esse protocolo eu também vou disponibilizar para vocês no nosso grupo, para vocês terem coladinho ali perto de vocês, para quando vocês pegarem esses pacientes, seja paciente de osteoporose ou de alguma síndrome, alguma coisa assim, que você sabe que pode ter o risco de aparecer osteonecrose, vocês vão fazer esse checklist. Eu acho que ele está bem completo e é uma mão na roda para você saber se você não está pulando aqui nenhum tipo de passo que possa levar a perder todo o seu tratamento. Então, antes da cirurgia, esse paciente vai fazer uma anamnese rigorosa, você sabe que ele está ali, que ele toma um antirreabsortivo. Então, vai confirmar com esse paciente qual é a medicação que ele está tomando, qual é a dose, qual é o tempo que ele está tomando, qual é a via de medicação. É importante a gente saber se é oral, porque as doses são menores do que injetável, intravenoso. Você vai conversar com o médico para saber se a medicação que ele está tomando, no caso do denosumab, se ela pode ser descontinuada, parada, né? Se tem a possibilidade de parar, o paciente parar de tomar, você fazer a extração e o paciente, depois de algum tempo, porque não é assim, você faz a extração no dia, ele volta no outro dia, porque tem todo ali, principalmente ali, pós, né? Todo o processo de cicatrização daquele alvéolo. Então, entrar em contato com o médico dele e perguntar: será que a gente tem a possibilidade desse paciente ficar alguns dias sem tomar a medicação?
né? A gente fala de 7, 14 dias, dependendo da idade do paciente, que é a cicatrização inicial em que a gengiva fecha e o osso fica guardadinho lá dentro, mesmo que o alvéolo não esteja totalmente cicatrizado, mas pelo menos você tem uma cicatrização inicial da gengiva protegendo aquele osso. Então, você pode trabalhar com esse período ali, né? Com essa margem aí de tempo. E aí você vai fazer eliminações de focos infecciosos prévios, então os outros dentes, fazer limpeza, fazer a raspagem, fazer tudo para aquela boca não ter tanta bactéria que possa causar uma infecção naquele alvéolo do dente que você vai extrair. Orientar e deixar o paciente consciente da medicação que ele toma e dos riscos que ele possa ter, mesmo com todos os cuidados que você vai dizer para ele, que você conhece a medicação, que você sabe os cuidados que tem que ter. Mesmo assim, é importante a gente fazer um consentimento informado e por escrito para esse paciente assinar. Isso é um resguardo para a gente como profissional. Porque mesmo a gente tomando todos os cuidados possíveis, esse paciente pode vir realmente desenvolver a osteonecrose. Então, você tem que deixar claro para o paciente que você sabe que ele toma medicação, que ele tem o risco de desenvolver a osteonecrose, mas que não existe outra, que é imprescindível, estritamente necessária a extração pela infecção, que é muito pior. A gente não pode deixar o paciente com uma infecção, vai ser muito pior deixar o dente lá com uma infecção no osso do que a remoção dele, né? Aí a gente inicia o antisséptico bucal, a clorexidina, no nosso caso é o 0,12%, tá? 2 vezes ao dia, que a clorexidina a gente já sabe, o padrão dela é 2 vezes ao dia, né? De 12 em 12 horas. E a 0,12% aquosa, né, sem álcool. A gente prescreve antibiótico terapia profilática para todos os pacientes que têm o risco de desenvolver a osteonecrose. A gente tem que prescrever antibiótico terapia profilática. Amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes da extração da cirurgia. Isso é um protocolo de antibiótico terapia profilática. Durante a cirurgia, vai fazer uma anestesia de preferência local, tá? De bloqueio local próximo ao dente. A técnica traumática, né? É aquela técnica em que a gente vai fazer uma luxação leve, sem chacoalhar demais o dente, evitar muita força, evitar que quebre parede de alvéolo, evitar a osteotomia extensa, então a gente só vai nivelar e tirar as espículas ósseas que podem romper a gengiva. Evitar o uso excessivo de alavancas, porque quebra muito o osso, faz uma lesão maior. Irrigar bastante com soro para não ficar espículas ósseas que podem provocar um processo inflamatório para a expulsão daquela espícula muito mais forte, muito mais grave. Remover apenas tecido ósseo necessário, regular ali as arestas, né, daquele alvéolo, para não haver rompimento de mucosa. A curetagem deve ser feita, mas ela deve ser bem leve, sem agressão excessiva. O fechamento do alvéolo com a gengiva, isso é muito importante. A sutura ela tem que ser hermética, ela tem que vedar, mas sem tensão. Isso a gente já conversou várias vezes. Não pode fazer sutura que isquemie a gengiva, que você saiba que você está tracionando aquela gengiva. Isso é uma das causas de rompimento de ponto, de descência de sutura e de rompimento de gengiva. Tá? Então, o retalho ele tem que estar lá em cima, fechar completamente o osso, mas não estar tenso, não estar repuxado, não estar esquemiado. Tá certo? Então, essas são as orientações para a cirurgia. Após a cirurgia, a gente vai manter ali o antibiótico, né? Então, você vai fazer a profilaxia 2 gramas, mas você vai fazer o uso contínuo. Eu costumo fazer até 10 dias de antibiótico. Os analgésicos vão ser prescritos, evitar os AINES, né?
Orientar o uso da clorexidina no pós-operatório, de 7 a 14 dias. A gente sabe que a clorexidina aquosa, no máximo 15 dias. Depois disso, começa a dar resistência bacteriana, ela começa a dar mudança de paladar. Então, a gente sabe que a clorexidina é de 12 em 12 horas, no máximo 15 dias, são 2 semanas ali. Reforçar os cuidados da higiene oral, que a gente falou. Evitar as próteses removíveis que possa machucar, todas as próteses que o paciente usa, evitar que ele use até completar esses 15 dias aí de cicatrização. Reavaliar esse paciente de 3 a 7 dias, acompanhando, porque aí você pode estar usando laser para te ajudar ali na cicatrização, na aceleração da cicatriz, né? Eu abro um adendo aqui que eu utilizo também o laser quando eu faço a extração do dente, no alvéolo antes de suturar, eu cureto e depois eu faço laser. Por quê? Porque a gente precisa ter a consciência de que aquele alvéolo, ele precisa estar cheio, ele precisa estar com sangue. Então, ele tem que estar ali cruento, com sangue, para a gente saber que se tem sangue, tem coágulo, tem cicatrização. O alvéolo não pode estar seco. Então, antes de fechar, você faça uma curetagem leve, faça o laser, tá? O vermelho, o laser vermelho, para ativar a circulação e aumentar a circulação sanguínea ali naquele local. E aí você fecha, tá? Então, esse laser pode ser feito durante o procedimento, né? No transcirúrgico. Depois que você suturar, você pode fazer o laser novamente na sutura e acompanhar esse paciente a cada 3 dias para fazer o laser de novo para ajudar nessa cicatrização, para ajudar, para observar ali se ele está tendo decência de sutura, rompimento de ponto. Então, você pode acompanhar esse paciente, não esperar ele voltar daqui a 7, 10 dias só. Acompanhar esse paciente a cada 3 dias e a cada 3 dias ou 2 dias fazer o laser novamente, o laser de baixa, porque ele vai ajudar ali na aceleração da cicatrização do tecido mole. Fora que ele aumenta a circulação sanguínea no local, para que ele consiga fazer a cicatrização óssea também ali, né? E aqui a gente tem um esquema, né? O esquema dessa extração. Então, tudo que eu falei lá naquele protocolo, nesse protocolo de extração, é o que a gente vai ver aqui nessa figura, que está nesse artigo, né, sobre a extração dentária, quando você precisa fazer a extração dentária num paciente que está sob o uso do denosumab. Tá? Então, você tem um dente, você vai fazer a extração do dente. Preste atenção no B, que o descolamento da gengiva é o mínimo possível, tá? Você não vai descolar, ela fica praticamente só na área do alvéolo mesmo em cima, você não vai descolar até lá embaixo. Você faz a luxação, tira o dente, depois você vai fazer com a broca ali o corte das espículas ósseas, né, pontiagudas, que podem cortar essa gengiva e fazer o rompimento da gengiva. Você vai alinhar ali e vai fazer a sutura. Essa sutura, ela não pode ser tensa, ela não pode chegar a isquemiar. É uma sutura que vai obstruir ali, né, vai fechar completamente o alvéolo, porém não é uma sutura que esteja ali tensionada, né, que acabe isquemiando a gengiva, tá certo? Aqui eu coloquei, para o uso dessas medicações, um tratamento preventivo. Nesse caso, desse tratamento preventivo para extração, é um caso que a gente utiliza mais para pacientes oncológicos, ou seja, que utiliza os antirreabsortivos em altas doses ou muito tempo. Então, são pacientes que geralmente usam para o melanoma ou usam para uma metástase óssea, em que a dosagem é muito alta e que o risco de desenvolver a osteonecrose é muito grande. Então, nesse caso, além de fazer todo aquele protocolo de extração, você vai utilizar o protocolo da pentoxifilina e o tocoferol.
Para quem não sabe, o tocoferol é a vitamina E. E a pentoxifilina, ela vai ajudar ali junto com o tocoferol, né? Eles têm uma ação sinérgica, um ajuda o outro, um complementa o outro, prevenindo já, tratando aquele osso antes mesmo de ser feita a extração. Então, você pode utilizar o protocolo tanto para prevenir nesses pacientes com risco elevado de desenvolver a osteonecrose, como posteriormente por tratamento quando a osteonecrose já está alojada naquele paciente. Hoje a gente não vai falar sobre tratamentos em si, eu vou falar um pouquinho desse protocolo, porque a gente utiliza esse protocolo para prevenção. Então, a gente vai utilizar em alguns pacientes oncológicos o protocolo da pentoxifilina e do tocoferol antes de fazer a extração. Para tratamento, eu só estou citando que a gente utiliza, mas existem outros tratamentos envolvidos, existe o corticoide junto para tratamento, a gente sabe todo aquele processo lá de tratamento que é um pouco mais complexo. Hoje a gente vai falar de prevenção. Prevenção quando a gente precisa fazer uma extração. Então, a gente guarda que quando o paciente tiver um risco muito alto, ou seja, a dose que ele recebe é alta, é intravenosa, a duração já faz muito tempo que ele está utilizando. Esse paciente tem um risco muito alto de desenvolver osteonecrose, a gente vai fazer o protocolo preventivo para esse paciente antes de extrair aquele dente que não tem como ficar na boca, tá certo? Então, hoje a gente está falando só da prevenção. E aí a gente vai falar sobre essa prevenção, né? Essa medicação. Como é que essa medicação vai funcionar ali? O que é, na verdade, o que ocorre no osso para esse osso ter uma osteonecrose, né? É importante a gente saber esse passo a passo, esse desenvolvimento aí, o osso, essa alteração óssea, para a gente saber por que a gente precisa utilizar essa medicação. Não adianta a gente só decorar, porque a medicação tal. A gente sabe que em pacientes com dose altas de antirreabsortivo, ele pode desenvolver a osteonecrose até sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica ali, né? Só por bruxismo, por trauma. Então, nesse caso aqui dessa foto, até você pode ver que tem uma retração gengival no canino, né, grande, que talvez a osteonecrose dele tenha sido causada por trauma nesse canino. Então, foi criando uma inflamação naquele osso, né, em volta ali, porque ele está com contato prematuro, um trauma excessivo, e aí faz com que ele tenha essa inflamação ali no osso. Então, qual é o processo de desenvolvimento até começar essa necrose? Então, a gente tem ali um trauma, a gente tem ali uma intervenção, a gente tem alguma coisa que ocorre naquele osso que está ali impregnado pelo antirreabsortivo, e aí, de repente, aquele osso, ele não tem vascularização, né? É um osso que diminui ali a quantidade de vaso sanguíneo, a microvascularização dele está comprometida. É importante abrir um adendo que a hipóxia óssea piora quando o paciente é diabético, que tem toda aquela alteração de microvascularização periférica. Então, a gente precisa entender que paciente com diabetes, ele pode desenvolver osteonecrose sem nem você intervir ali naquele caso, né? Não teve nenhuma intervenção, não teve uma cirurgia, não teve uma ortodontia, não teve um tratamento e ele desenvolveu, porque ele já tem um processo de vascularização, né, periférica. Esse osso sofre uma hipóxia, porque não chega oxigênio nele. Essa hipóxia causa uma inflamação local, né, aumentando a produção de fibrose, em vez de produzir ali a matriz óssea, ele produz fibrose. E ocorre um estresse oxidativo, causando a necrose daquele osso. Então, é um esquema bem simples para a gente entender qual é o passo a passo para esse paciente desenvolver essa osteonecrose, nesse caso, tá? E aí, a gente precisa
esse paciente chega para você, ele está com essa foto, você vai examinar, ele está com esta boca, com esse osso estranho, com uma gengiva inflamada, parece um sequestro ósseo, e aí você vai fazer o diagnóstico clínico inicial desse paciente, né? Então, no caso dele, ele tem uma exposição óssea ali no local. Nesse caso, ele não tem fístula. Ele precisa ter uma história atual de uso de antirreabsortivo ou de antiangiogênico, e a gente vai ver na última tabela que eu vou colocar os antiangiogênicos que também são responsáveis pela osteonecrose, tá? Mas hoje a aula é de antirreabsortivos, para a gente não misturar as bolas, porque são muitas medicações, e se eu fosse falar de todas, a gente ia começar a enlouquecer aqui com tanto nome que tem no mercado. Então, hoje, a aula é de antirreabsortivos. Porém, a gente sabe que existe antiangiogênicos, ou seja, aqueles que diminuem ali a formação de vasos sanguíneos, que também provocam a osteonecrose, tá? O diagnóstico diferencial é a ausência de radioterapia de cabeça e pescoço e exclusão de metástase em mandíbula e maxila. Por que o diagnóstico diferencial? A única coisa que vai ser ali a diferença é que, em vez de ser osteonecrose por medicação, vai ser osteoradionecrose. Mas a necrose óssea é muito parecida, porque os dois têm hipóxia. Ou seja, os dois são ossos que não têm oxigenação, são ossos que não estão tendo a irrigação sanguínea adequada, tá certo? Então, esses são os critérios que a gente vai utilizar para avaliar esse paciente que chegou no seu consultório com essa lesão, ou uma lesão menor, são várias lesões que a gente pode ver com uma espícula óssea aparecendo. Então, como os últimos casos que a gente teve no grupo, fazendo essa anamnese que a gente chega a esse diagnóstico aí, tá? De osteonecrose por medicação. E aí a gente tem os protocolos, né? Que a gente tem os protocolos para os pacientes. Aqui eu vou tratar como um protocolo preventivo, tá? Porque eles são utilizados para o tratamento? São, mas aqui eu vou falar deles para prevenção, para a gente não entrar no tratamento em si, porque quando a gente falar de tratamento para osteonecrose já instalada, não são só protocolos medicamentosos, são o protocolo de laser, tem outros medicamentos que entram nos protocolos, então aqui eu vou falar somente do protocolo pentoferol e pentoclor, que são dois protocolos utilizados também para a prevenção, tá? Então, a gente usa para prevenção antes da extração e pode continuar até a cicatrização completa desse osso, tá certo? Então, por que utilizar esses protocolos? Então, o que seria o protocolo pento? O pento vem de pentoxifilina e tocoferol. Os dois utilizados juntos para a prevenção, eles trabalham sinergicamente, os efeitos deles são praticamente o mesmo. Então, o tocoferol, que é a vitamina E, que a gente utiliza em cápsulas, né? Essa vitamina E, ela tem uma ação antioxidante, ela tem um efeito anti-inflamatório e ela melhora a circulação naquele local. Então, quando a gente utiliza a vitamina E como prevenção, ela já vai ter esse efeito tratando aquele osso que a gente vai fazer a extração. Geralmente, a gente começa antes, né, uma semana antes da extração, quando há tempo hábil. Isso é muito importante, porque quando o paciente chega com um dente que precisa ser extraído com emergência, a gente não vai esperar uma semana para fazer a extração, mas a gente inicia logo em seguida essa medicação, tá certo? E a pentoxifilina, ela tem o efeito de combater o estresse oxidativo. Então, se a gente for pensar lá naquele esquema lá atrás que a gente viu, ela vai agir nesse estresse oxidativo,
né? Ela vai reduzir essa inflamação, que é importante, a inflamação é uma das maiores causas, né, da necrose, e estimula a reparação óssea. Então, os dois juntos, eles vão fazer o efeito sinérgico, preparando aquele osso para aquela extração. Então, é importante a gente iniciar ele nesses pacientes que têm um risco muito alto, para ajudar a gente a tratar aquele osso, para que ele consiga cicatrizar após a extração. Esse é o protocolo da pentoxifilina e o tocoferol, são essas duas medicações. Existe um outro protocolo que é utilizado tanto na prevenção como no tratamento também, e é utilizado muito mais no tratamento. Por quê? Porque ele utiliza, por incrível que pareça, um bifosfonato, que é o clodronato. Porém, esse clodronato, ele é um bifosfonato diferente. Ele trabalha na modulação ali daquele osso, ele estimula a modulação do osso. Então, ele age ali diferente dos outros bifosfonatos. Então, o que cada um faria nesse percurso aí, né, antes de formar? A pentoxifilina, ela trabalha no início, durante a hipóxia, né, vamos dizer assim, por isso também ela é utilizada na prevenção. Então, ela aumenta a perfusão, ela vai ali estimular a reparação tecidual, ela vai aumentar ali a circulação sanguínea, né? A perfusão aumenta, então diminui a hipóxia no local e diminui, consequentemente, a inflamação. Então, ela já age ali no comecinho, né? Ela diminui ali a produção de fibroblastos, né, de fibrose. A gente sabe como é que forma fibrose em vez de formar... Para quem faz implante, a gente sabe que quando a gente coloca um implante no osso, a gente precisa de uma cicatrização óssea para segurar ali, para o osso integrar aquele implante. Se você faz um estresse excessivo naquele osso, ou seja, não irriga direito, a broca queima o osso, você faz uma lesão muito grande, você vai fazer ali um processo inflamatório muito grande. Quando você faz um processo inflamatório muito grande que o organismo não consegue controlar, ele, em vez de formar matriz óssea em volta daquele implante, ele vai formar fibrose. E aí, consequentemente, não vai haver a óssea integração e aquele implante vai ser perdido porque cria tecido mole em volta. A mesma coisa acontece quando você mexe demais, né? Você causa um trauma muito grande no osso. Em vez de formar osso, você vai formar fibrose, porque o organismo, aquele osso não consegue ali controlar a inflamação excessiva. Então, o tocoferol, que é a vitamina E, mais ali a pentoxifilina, eles vão agir como anti-inflamatório, para que não forme fibra e forme a matriz óssea, né? A vitamina E também vai agir ali no estresse oxidativo do osso, daquele local onde foi tirado o dente, né, do alvéolo. Então, ela vai agir diminuindo, porque ela tem um efeito antioxidante. Então, ela vai diminuir o estresse oxidativo, diminuir os antioxidantes que são produzidos naquele osso, né? Ela também diminui a inflamação e melhora a microcirculação no local. E aí, as duas, a pentoxifilina com a vitamina E, elas já ajudam bastante. Mas qual seria ali o pulo do gato naquele paciente que tem um risco maior de desenvolver a osteonecrose? O clodronato, que é um bifosfonato que ele age na modulação desse osso. Então, ele age ali modulando as células de formação, de remodelação, de formação daquele osso. Ele está sendo utilizado ultimamente para aqueles pacientes de alto risco. Então, o custo tem que avaliar ali o custo-benefício do uso dele, porque ele também é um bifosfonato. Mas para os pacientes mais que a dosagem é mais baixa, ou que está utilizando para osteoporose, a gente pode pensar no uso apenas do protocolo PENTO, que é a pentoxifilina e o tocoferol.
E aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa de procedimento quando nós temos uma osteonecrose como dessa foto, né? Que é uma osteonecrose pequena, é uma osteonecrose que a gente consegue abordar ainda, né? Então, aí, o que eu faria com uma osteonecrose dessa? Então, eu coloquei esse esquema só para a gente entender um pouquinho que esse osso já é um osso que tem problema, né? Um osso que já está com deficiência, um osso que tem hipóxia, é um osso comprometido, mas é um osso que está exposto na boca. E quando essa exposição é pequena, a gente pode intervir. A gente sempre pensa que a osteonecrose ela é um iceberg. O que aparece em cima, que está exposto, geralmente é muito ínfimo ao que está dentro. A grosso modo, eu coloquei essa ilustração só para você entender que em casos que você tem uma exposição pequena, você pode intervir cirurgicamente para auxiliar essa cicatrização óssea, porque o nosso intuito maior é guardar o osso lá dentro da gengiva e aquela gengiva com periósteo tentar cicatrizar aquele osso. De que forma? A gente tem um osso exposto, uma pequena quantidade de osso exposto, a gente vai fazer um descolamento pequeno desse periósteo até onde a gente acha que aquele osso está sem vida, né? Que está um osso sem irrigação, e a gente, na clínica, a gente consegue ver a diferença de um osso que está com hipóxia para um osso normal, com vida, vitalizado. A gente vai utilizar uma broca para nivelar, sempre pensando que não podemos deixar arestas no osso para que ele não perfure a gengiva posteriormente. Você vai usar a broca, você vai alinhar aquele osso, as espículas que podem sair, sempre lembrando que em procedimentos cirúrgicos que a gente mexe com o osso, a gente precisa irrigar o máximo possível para sair todas as espículas ósseas e não ficar sequestro ali dentro da gengiva. Vamos fazer a sutura que nem a sutura da extração, uma sutura que feche adequadamente, mas sem tensão, e que a gente consiga cobrir esse osso pelo periósteo remanescente. Então, a gente fecha ali o máximo possível, mas sem tensão, para que a gente consiga fechar esse osso guardadinho e tente fazer com que ele cicatrize da melhor maneira possível. Eu não indico muito o fechamento com fios de seda, nem fios reabsorvíveis, porque eles causam uma inflamação muito grande para o organismo reabsorver eles. Então, eu sempre utilizo fio de nylon, tá? Porque o fio de nylon não segura alimento e o fio de nylon você consegue remover, ele não provoca uma inflamação tão grande, tá certo? Então, aqui é mais para a gente ter essa noção do que a gente pode estar fazendo com pequenas exposições de osso na osteonecrose. A gente não vai falar sobre tratamento hoje, porque é uma aula, eu acho que inteirinha, só de tratamento, porque tem muita coisa. Então, hoje a gente vai... o intuito da aula era falar mais sobre as medicações, para a gente entender que existem as medicações, quais são as medicações do mercado que esses pacientes podem vir trazer para você. E podem ter outras medicações que vão saindo, porque a gente sabe que na farmácia, né, na farmacêutica, cada dia mais tem novas medicações que a gente não consegue acompanhar a quantidade de medicações que estão no mercado, mas é importante a gente pesquisar antes de fazer Você pode pedir para o paciente mandar para o WhatsApp a lista de medicação dele, você pesquisa antes de fazer o protocolo de tratamento desse paciente para saber o que ele utiliza, quais são as interações que essas medicações, essa gama de medicação que ele toma pode provocar. Então, é importante a gente fazer perder uma consulta, eu não vou dizer, porque a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Então, é importante a gente ganhar uma primeira consulta, para que a gente não tenha problemas posteriores. Então, aqui eu coloquei uma relação de medicamentos que podem provocar a osteonecrose dos maxilares. Essas medicações não são apenas
os antirreabsortivos? Aqui embaixo a gente tem os angiogênicos, que também provocam, mesmo sendo um risco moderado de aparecimento da osteonecrose, eles existem e eles estão aí no mercado, que é o Avastin ou Avastin, que a gente sabe que muita gente utiliza. Tenho muitos pacientes que chegam falando que tomam o Avastin, que é o bevacizumab, e que ele tem um risco moderado, mas dependendo da boca do paciente, do grau de higienização, da qualidade de saúde bucal, se ele usa prótese, se ele não usa, qual é o tempo que ele está usando, qual é o tempo que ele vai usar, ele é um paciente que pode aumentar esse risco. De moderado, ele pode ser um risco para alto. Então, a gente precisa ter em mente que essas medicações vão variar, elas por si só, elas têm um risco, mas elas vão variar de paciente para paciente, dependendo da interação medicamentosa, da qualidade de saúde bucal, de higiene bucal desse paciente, que tudo pode piorar dependendo dessas condições que o paciente tem, que aí a gente fala sobre cada um individualmente. Essa tabelinha eu também vou colocar no nosso grupo para vocês terem de bolso, que ela é muito importante, ela está bem reduzida aí, então ele fala de todos os bifosfonatos, tanto oral como endovenoso, achei bem legal, bem interessante, bem resumida e bem direta, né? Que falando do nome comercial, se a gente for ver, o que mais os pacientes estão usando é o Aredia, o Zometa e o Avastin. O Prolia também está bem, o uso dele está bem intenso no mercado, né? Então você escuta bastante o paciente falar dessas medicações. E aí você já tem como direcionar essas medicações e saber qual é o mecanismo de ação que elas têm e qual é o nível de preocupação que você tem que ter na hora de fazer o protocolo de tratamento desses pacientes. Enfim, a gente passou do horário de novo, para variar.